Você já sabe programar e está pensando em criar o seu primeiro app? Pois é, então essa série é para você. Meu nome é Márcio Bueno, eu sou professor de linguagem de programação há 20 anos e nos últimos 5 anos eu venho desenvolvendo aplicativos para celulares. Tá? Então eu vou criar uma série de vídeos aqui para mostrar como é que a gente cria o nosso primeiro app, né, sabendo um básico de programação. Esse vídeo de hoje eu vou mostrar assim por onde começar. Existem várias linguagens de programação, várias frameworks, e a gente vai ver no vídeo de hoje uma visão geral dessas várias linguagens e frameworks, e eu vou mostrar a minha opinião de qual seria um bom caminho para você começar a desenvolver o seu primeiro app. Então, o que eu vou falar na aula de hoje? Eu vou falar um pouquinho de Web Apps e PWA, desenvolvimento de apps em geral, especificamente falar um pouquinho sobre nativos, que a gente usa normalmente essas 4 linguagens, né? Java, Kotlin, Swift e Objective-C, e falar um pouquinho de desenvolvimento híbrido, onde a gente tem alguns frameworks como Ionic, Xamarin, Flutter e React Native. Tá, vamos começar pelo desenvolvimento web. Né? Tem muita gente que começa na programação já fazendo um site web usando HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Né? Então, quando a pessoa faz isso, isso aí já é, na realidade, um website. Tá? E o que é um web app? É quando você tem um site com muito mais interação. Por exemplo, se você vai na Wikipedia, você tem basicamente navegação entre as páginas e visualização de informação que tem lá. Agora, quando você vai para o site do seu banco, o Internet Banking, você tem ali uma interação muito maior. Você tem que fazer o login, você pega extrato, faz pagamento. Você tem um tipo de interação muito mais intensiva do que quando você vai num site como o Wikipedia. Tá? Então, isso normalmente são classificados, né? Um site como a Wikipedia seria um website, e um Internet Bank, esse tipo de aplicação assim, seria um web app. Tá? O que é que as empresas já costumam fazer? Como hoje em dia a maioria das pessoas usam o celular para acessar a internet, em vez de usar um computador, as empresas elas passam a fazer com que os seus websites sejam responsivos. Isso é, ele se adapta à tela de um celular, né? Mas para a pessoa poder visualizar corretamente as informações num celular. Tá, mas isso aí a pessoa não vai na loja de aplicativos, por exemplo, do Play Store, lá do Android, para baixar um aplicativo desse, porque ele só vai acessar se ele entrar naquele site. Tá? A linguagem natural de websites, né, fora os outros bibliotecas que você pode usar, é HTML, CSS e JavaScript. Tá? E aí vem o PWA, que você consegue fazer o que? Você consegue pegar esse site, você vai desenvolver um site, um web app, só que ele tem algumas características a mais. Por exemplo, você faz com que ele permita fazer notificação push. Então, você consegue enviar informações para aquele app, para aquele celular específico, e aparece lá uma notificação. Não é como uma mensagem, quando chega uma mensagem no WhatsApp, que fica uma notificação lá. Então você consegue fazer esse tipo de uso de uma característica que normalmente era só de aplicativos nativos, né, e híbridos. Agora, com esses Progressive Web Apps, vocês também conseguem fazer esse tipo de coisa. Dá para trabalhar offline, né, porque um web app, a pessoa tem que estar aonde? Na internet. Tem que estar conectado para acessar aquele site. Tá? Então dá para você fazer, vou salvar uma cache local, então dá para fazer esse tipo de coisa. E o web app, ele pode se tornar um ícone lá na área de trabalho, certo? Então do celular a pessoa clica lá e
parece um aplicativo como qualquer outro, mas quando ele abre é como se ele estivesse navegando dentro de um navegador da internet. Não vai ter os botões lá de favoritos, voltar, ir para frente, né? Mas é um navegador por baixo daquela página. Então a pessoa interage naquele web app. Né? Então o PWA vai facilitar essa vida. Então quem já tem um conhecimento de HTML, CSS, JavaScript, já fez sites e quiser testar bem rapidamente, PWA você consegue fazer isso. Agora, qual é a desvantagem disso? Ele não vai estar lá na loja do Android nem do iOS. Então, a pessoa só vai conseguir acessar o seu aplicativo quando ela realmente, no navegador normal, ela for para o seu site e o site lá vai terminar perguntando: você quer instalar esse atalho no seu celular? E aí a pessoa vai lá e instala. Tá? O desenvolvimento é rápido, porque aí se você já tem um site e quer ver como é que esse site ficaria com um web app, um PWA, você conseguiria isso rapidamente fazer esse desenvolvimento. Né? E ele não vai ter acesso a todas as funções nativas do celular. Tá? Então, você tem uma vantagem aí de ser um desenvolvimento rápido. Quem já tem um site pronto e quer ver como é que isso aí ficaria como um aplicativo, é uma porta de entrada assim bem simples, bem fácil. Né? Agora, normalmente ele tem a pior experiência para o usuário. Por quê? Porque ele não vai achar esse aplicativo lá na loja do Android e do iOS e ele ainda vai estar navegando em páginas. Ele não vai ter aquela sensação que é um botão mesmo do que ele já está acostumado lá no Android ou no iOS. Então, ele vai perceber que aquela aplicação ela é diferente das aplicações realmente que foram construídas para Android, tá? Ou para iOS. Então, ele vai ter essa. Normalmente, isso traz uma pior experiência para o usuário. Tá? Tirando essa parte de web, né, de PWA, vamos focar então em desenvolvimento realmente de apps. A gente tem dois tipos, né, de desenvolvimento de apps para celulares. Então a gente tem o nativo, e aí eu vou colocar aqui umas vantagens e desvantagens desse desenvolvimento nativo, que normalmente ele tem a melhor performance, por quê? Porque não existe nenhuma camada de abstração. Você já usa diretamente as bibliotecas que estão disponíveis naquela plataforma. Né? A proteção de dados ele fica um pouco melhor, porque vai estar não vai estar trafegando entre duas camadas esses dados, ele fica só num local mais restrito. O funcionamento geral do app ele vai ter acesso a todas as funcionalidades disponíveis naquela plataforma. Então, por exemplo, se você está usando iOS e eles lançaram uma feature nova, você vai ter já o uso disso aí. Então, o funcionamento. Agora, normalmente você se gasta mais tempo e dinheiro. Por quê? Se você vai desenvolver um aplicativo que você quer que ele rode tanto em Android quanto em iOS, você vai ter que fazer duas implementações. Vai ter que implementar em Android, depois vai ter que implementar para iOS. Tá? Então, normalmente são duas. Se for uma empresa, vai ter que ter dois times, um time que trabalha com Android e um time que trabalha com iOS. Né? Então, isso aí normalmente um ponto negativo. O código-fonte é diferenciado, né? Você vai ter dois códigos-fontes, eles não vão, você não vai poder aproveitar esse tipo de coisa. São realmente dois códigos-fontes diferentes. E o que acontece muito é que as funcionalidades também passam a ser um pouco diferentes. Imagine que o usuário ele tem um celular Android e um iPad. E aí ele está usando esse mesmo aplicativo, né, nessas duas plataformas. O que vai acontecer? A empresa muitas vezes lança primeiro uma versão para Android com as novas funcionalidades. Aí quando ele acessa no iPad, que é iOS, aquela funcionalidade ainda não está disponível. Essa aqui eu só posso usar no Android. Isso aqui só tem no iOS. Então às vezes acontece muito isso, né? As empresas terminam não conseguindo às vezes desenvolver no mesmo ritmo as atualizações, tanto para Android como para iOS, no mesmo ponto. E existe
um desenvolvimento híbrido que ele tem como vantagem você ter um único código-fonte. Tá? Então você faz um único código e isso vai rodar tanto no Android quanto no iOS. Com isso você tem um menor custo de desenvolvimento. É mais simples para criar e testar, você só cria e testa um código, né? E é mais fácil de manter. Né? Quando você faz, por exemplo, uma nova manutenção, essa nova característica já vai estar disponível tanto no Android quanto no iOS. Então isso aí é uma coisa bem interessante. E a entrega termina sendo mais rápida. Tá? Agora, existe uma menor performance. É de se preocupar essa menor performance? Em 90% dos casos, essa menor performance você não vai ter a menor, não vai nem, o usuário não vai nem perceber isso. Tá? Claro, se você está fazendo uma aplicação que é, por exemplo, um jogo 3D que vai exigir tudo da placa gráfica do seu celular, etc., você não vai perceber uma menor performance nesse tipo de aplicações que usam intensivamente o seu hardware. Tá? Conexão com a internet, então dependendo do aplicativo híbrido, ele só vai rodar se na hora que ele abrir tiver uma conexão com a internet. Tá? Isso não é 100%, mas dependendo do caso, existe esse problema. E um outro ponto negativo é que ele é menos seguro, já que você trafega dados entre essas duas camadas. Por exemplo, a camada do Android e a camada do JavaScript, por exemplo. Então, precisa trafegar dados, então isso se torna menos seguro. Pelo menos isso é o que muita gente questiona. Porém, se você fizer uma implementação correta, pensando na segurança, esse problema aí vai ser minimizado. Porque se, vamos supor, o JavaScript fosse realmente inseguro, né, não fosse seguro, você não teria Internet Bank no browser. Só teria Internet Bank como aplicativo. Mas a gente vai lá, acessa no Chrome, ou internet do Banco do Brasil, do Itaú, da Caixa Econômica, todos eles têm via browser. Então, assim, se for feita uma implementação pensando em segurança, esse problema aí consegue ser minimizado. Tá? Então vamos falar um pouquinho dos desenvolvimentos nativos. Né? Eu quero fazer um desenvolvimento nativo para Android. Então, nesse caso, você vai ter que usar a linguagem Kotlin, que é a linguagem oficial agora do Android. Agora, a maior parte do código já desenvolvido para Android foi feito em Java. Então, hoje em dia você pode tanto desenvolver em Kotlin como em Java. A linguagem oficial é Kotlin porque é uma linguagem mais moderna. Você termina tendo menos redundância de código, você escreve menos do que você escreveria em Java, certo? Agora tem todas as características de linguagem fortemente tipada, né? Tem um monte de características interessantes, orientado a objetos. Então, do mesmo jeito que o Java tinha, tá? Só que é um framework aí mais moderno para desenvolvimento. Se você vai desenvolver para Android, aí isso não é só para nativo, isso é para qualquer, seja nativo ou híbrido. Vai desenvolver para Android, você pode fazer isso com computador Windows, Linux ou macOS. Tá? Todas as plataformas você consegue desenvolver para Android. Qual a grande vantagem de desenvolvimento nativo? Acesso direto às bibliotecas nativas. Então, todas as bibliotecas que o pessoal lá da Google, por exemplo, disponibilizar para o Android, né, ou o fabricante, você já vai ter acesso a essas bibliotecas, porque você está acessando ela diretamente do Kotlin, por exemplo. Disponibilização mais rápida das novas funcionalidades do Android. Surgiu uma nova funcionalidade do Android, às vezes demora um pouco mais para isso aí estar disponível também lá para as plataformas híbridas. Agora, isso é uma coisa legal, porque você já pode lançar um aplicativo com aquela última novidade que surgiu no Android. Só lembrando que a maioria dos usuários já vai ter instalado, por exemplo, o Android uma versão mais antiga. Então, de todo jeito, ele não vai conseguir ter acesso a essas últimas sofisticações que aparecem na interface gráfica.
tá? Então, os novos usuários, os usuários que têm celulares mais potentes, que dá para instalar um Android mais novo, vai conseguir rapidamente pegar, por exemplo, essas novas funcionalidades. Então, assim, dependendo do mercado que você esteja, que a gente está precisando realmente lançar o máximo de novidade possível por conta de um aplicativo concorrente. Então, esse tipo de característica é bem mais interessante. Claro, o desenvolvimento nativo tem uma performance maior porque ele acessa diretamente as bibliotecas nativas. Então não tem intermediário e com isso dá para fazer uma otimização melhor do seu código para aquele dispositivo, certo? Então você vai usar Kotlin ou Java e a biblioteca lá de desenvolvimento do Android, certo? O framework lá de desenvolvimento. Normalmente aqui você vai usar o que? Um Android Studio, que é uma IDE que está disponível lá para fazer download. Se você vai fazer desenvolvimento nativo para iOS, aí você vai usar uma dessas duas linguagens. Ou o Swift, que é a linguagem atualmente mais recomendada pela Apple, né? Ou o Objective-C. Então são essas duas linguagens que você precisa aprender para desenvolver nativamente para iOS. Se você vai desenvolver para iOS, você tem que ter um Mac. Tá? Então, independente se é nativo ou se é híbrido, na hora que você precisar compilar para gerar um arquivo lá do seu aplicativo, tem que ter um macOS. Tá? E no caso do usar Swift e Objective-C, você tem que ter um macOS também para desenvolver. Né? Quando é híbrido, você pode até desenvolver num computador com Windows ou Linux e só precisar do Mac na hora de compilar na última parte lá para poder fazer a publicação. Tá? Mas ter um Mac em algum momento é necessário. Aqui você precisa ter um Mac o tempo inteiro para fazer o desenvolvimento e publicação. Tem acesso direto às bibliotecas nativas, então qualquer novidade que aparecer no iOS você já vai poder testar, né, no seu ambiente. Tá? O que acontece? Quando você tem uma nova versão do macOS, do iOS, você vai precisar fazer uma atualização do seu Xcode, que é a IDE do Mac, tá certo? Para fazer o desenvolvimento nativo. Então você vai precisar fazer uma atualização do Xcode para ele dar suporte a essa versão mais nova do iOS com essas novas características e assim você acessar as bibliotecas nativas com todas as atualizações. Tá? É uma disponibilização mais rápida, porque aí você, assim que lançou a funcionalidade, você já pode testar e desenvolver algum software para isso e passar para o seu celular. Tá? Então, assim, em desenvolvimento nativo, né, você vai precisar de uma máquina para desenvolver e se for Mac OS, né, se for para iOS, você realmente tem que ter um Mac. Então você pode ter um MacBook ou um MacBook Pro ou um Mac Mini, tá? Mas você vai precisar ter uma máquina com um sistema operacional macOS. Tá? Fora isso, você vai precisar de dispositivos, né? Você vai precisar de celulares, você vai precisar de mais de um celular de preferência para ver vários tamanhos de tela, como é que o seu aplicativo fica. Tá? Então, normalmente isso aí é a sua configuração básica, né? Para poder fazer o desenvolvimento de aplicativos. Em relação a híbridos, né? Desenvolvimento híbrido. A gente vai falar então de alguns frameworks aqui. Né? Vamos começar aqui pelo Ionic. Tá? É um framework front-end criado pela Drift. Agora Drift se chama Ionic. Tá? E qual é a ideia? Você tem um site, foi feito em HTML, CSS, JavaScript. Ele já tem integração com esses frameworks principais, que é o Angular, React e o Vue. E você consegue fazer o quê?
Usando esse framework do Ionic, você pega esse desenvolvimento que é como se fosse um desenvolvimento web, ele também faz inclusive PWA se você quiser, e gera, né, um código, um app que pode ser vendido, né, pode ser publicado na loja do Android e do iOS. Agora, você tem que ter a noção que isso aí vai ser um browser ainda. A pessoa não vai entender que é um browser, não vai ter lá os botões, né? A pessoa não vai acessar. Mas é como se ela estivesse navegando na web. Tá? Existem vários plugins que dão acesso, né? Com esse framework você vai ter acesso a plugins e você vai conseguir acessar, por exemplo, a câmera, o GPS e um monte de funcionalidades do seu celular. Tá? Então, a ideia do Ionic é: você já tem um desenvolvimento web, você já tem pessoas que têm muita experiência com isso, e aí você agora usa esse framework para desenvolver o seu aplicativo, o seu app. Tá? Então, uma boa parte do seu código pode ser compartilhada entre web e mobile. Né? Você vai poder fazer um aplicativo para Android e iOS usando esse tipo de framework. Tá? E normalmente é através de plugins que você acessa os recursos. Aqui tem alguns exemplos, né? Eu peguei os principais exemplos que tinha lá na página lá do Ionic. Eles diziam que esses eram os melhores apps feitos usando o Ionic que estão disponíveis para os usuários lá do Android e iOS, né? Market Watch, NHS, Instant Pot, SwordKit, né? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesses aplicativos e ver como é que é essa interface do aplicativo com Ionic. Tá? Xamarin é outra framework aí, né? Esse aí ele usa C Sharp, .NET, né, da Microsoft. É uma plataforma de software livre para a criação de aplicativos modernos e alto desempenho para iOS, Android e Windows. Né? Então, você consegue, sei lá, se você tiver um tablet rodando Windows, ele também conseguiria usar esse mesmo aplicativo. Então, existe uma camada aí de abstração, que você tem código C Sharp, que é compilado e ele roda se comunicando com o Android com o código nativo do Android. Ou no iOS ele se comunica com o código lá nativo do iOS. Então você tem essa plataforma aí da Microsoft para fazer isso. Aqui tem alguns exemplos, 4 exemplos de aplicações. Eu nunca entrei muito a fundo no Xamarin, não. Para fazer esse desenvolvimento. Então você vai precisar fazer usando C Sharp. Então pode ser um bom ponto de entrada para alguém que já conhece aí a plataforma .NET. Hoje em dia está se falando muito da Flutter, né? E aí para implementar código usando Flutter você vai usar uma linguagem de programação chamada Dart, tá? É um toolkit de interface gráfica, né, da Google para criar aplicativos aí que eles são compilados nativamente para dispositivos móveis, web e desktop. Então você vai usar Dart para fazer para Android, iOS, web, etc. Um problema aqui é que normalmente Dart não é uma linguagem muito difundida. Então normalmente a pessoa não tem já um background de já saber Dart e por isso entrar e fazer um aplicativo em Flutter. Normalmente é o contrário. Eu quero fazer um aplicativo em Flutter, então vou aprender Dart. Tá? Então isso aí, ao meu ver, é um ponto assim negativo dessa plataforma, né? Porque o Dart realmente é uma linguagem lá interna da Google, ninguém usava fora lá daquele contexto. Agora, ele promete, né, uma performance maior porque você não tem muito
interação entre duas camadas, né? Ele compila para aquela plataforma, agora ele não usa os componentes da plataforma. Por exemplo, ele não vai usar o botão do Android e do iOS. Ele vai criar o botão dele, certo? Então, isso vai fazer com que a experiência do usuário fique um pouco diferente. Ele não vai ter aquela sensação que ele realmente está usando um aplicativo Android, porque os componentes que estão lá, eles são componentes desenvolvidos lá pelo Flutter, pela equipe do Flutter e pela comunidade, mas não tem a ligação direta com o componente realmente nativo daquela plataforma, certo? Agora, tem muitas empresas que estão entrando para desenvolvimento Flutter, como, por exemplo, aí o Alibaba, que é uma empresa muito grande, tá certo? E eles fizeram aplicativos usando Flutter. Esses outros aí são exemplos, esse Birch, ou Reflectly, ou Google Ads, né? Que é da Google mesmo. Então, é um ambiente interessante para você começar a desenvolver, mas desses híbridos ele é o mais recente, tá? Então, com isso a comunidade não está ainda tão grande, né? E às vezes você talvez sinta alguma dificuldade para encontrar alguns módulos para algumas coisas específicas, tá? Mas ele está sendo bem utilizado hoje em dia, tá? E a gente tem o React Native, que é do Facebook, e você pode implementar nele usando JavaScript ou TypeScript. Combina as melhores partes do desenvolvimento nativo com o React, tá? React já era um framework do Facebook. Tanto o React como o React Native, ele é código livre, tá certo? A comunidade continua desenvolvendo, o próprio Facebook tem vários desenvolvedores trabalhando para desenvolver o React e o React Native, mas a comunidade ajuda muito, né? Tem muitas contribuições da comunidade para esse framework. E aí, assim, o React era um framework para web. Então você tem lá a criar componentes visuais, né? Uma biblioteca assim, principalmente para componentes visuais da web. E ele se integra com códigos, outros módulos JavaScript que já têm sido desenvolvidos extensivamente para a web. Então, quando se criou o React Native, a ideia foi, vamos usar essa mesma metodologia de componentes, ciclo de vida dos componentes, como é que o componente interage com o outro, como é que ele passa informações de um para o outro, e vamos transformar isso para código nativo. Então, um principal ponto aqui, React Native, ele é híbrido? Porque a gente desenvolve uma linguagem como JavaScript, né, ou TypeScript para implementar o aplicativo. Só que, na realidade, ele também é nativo. Isso significa o seguinte, quando você, no seu código lá, coloca, olha, eu quero exibir um botão. Lá por baixo, a biblioteca, ela chama o botão nativo do Android ou o botão nativo do iOS. Automaticamente ele vê qual é a plataforma que eu estou. Se é Android, ele chama o botão do Android. Se é iOS... Então você escreve um código só, mas a tela vai ser renderizada usando os componentes nativos daquela plataforma. Isso é uma grande vantagem, porque você consegue fazer com que as pessoas que já estão acostumadas com iOS, por exemplo, ela vai ter a mesma look and feel, o mesmo sentimento de estar usando aquele aplicativo como se fosse um aplicativo realmente nativo, porque você está usando os componentes daquela plataforma. Tá? Então, dos desenvolvimentos híbridos, né, do meu ponto de vista, o React Native é o mais interessante,
porque você consegue, com um único código-fonte, mostrar componentes que as pessoas realmente já estão acostumadas naquela plataforma. Tá? Então, assim, Android, o pessoal está acostumado com o menu lá em cima, né? O menu, o hambúrguer, menu. iOS, as pessoas estão acostumadas com o menu lá embaixo, como se fosse uma barra, né? Com ícones, enquanto que no iOS é mais texto. Então, esse tipo de diferença você consegue com um desenvolvimento aqui no React Native, porque você coloca quais são as opções que você quer no seu menu e normalmente esses componentes eles já têm um código por baixo que vê, se é um componente de iOS, eu vou colocar essa barra lá embaixo. Se isso aqui é um componente de Android, eu vou colocar essa barra lá em cima. E esse tipo de coisa é automática pelos componentes que já vêm desenvolvidos lá pela plataforma. Fora isso, existe uma comunidade muito grande. Tá? Então, eu já desenvolvo há 5 anos usando o React Native. Já desenvolvi um monte de aplicativos para uma empresa nos Estados Unidos e também para uma empresa aqui do Porto Digital, né, aqui em Recife. Então, quando uma empresa não é tão grande assim e ela não quer muitos desenvolvedores, né, e precisa fazer aplicativo que rode tanto em Android quanto em iOS, ela vai terminar partindo para um desenvolvimento híbrido. Tá? E quando ela parte para um desenvolvimento híbrido, né, um código único para as duas plataformas, a gente vê muitas startups e muitas empresas de pequeno e médio porte adotando o React Native para fazer isso. Né? Aqui dá um exemplo de alguns aplicativos como o Wix, ou Instagram, Walmart, Skype, que são feitos usando o React Native. Tá? Então, assim, se você quer começar a desenvolver um aplicativo, né, e já sabe, por exemplo, JavaScript, ou já sabe Java, né, você vai ter vamos dizer assim, uma facilidade de começar a ver código React Native. Uma outra vantagem, pelo menos assim, do meu ponto de vista, eu não desenvolvia para web antes. Tá? Então eu entrei logo no React Native. Então comecei aprendendo um pouquinho da filosofia do React e já fui vendo os componentes do React Native. Isso aí para mim facilitou bastante porque eu não precisei usar CSS, não precisei aprender HTML. Né? No próprio React ele tem um JSX, né? Que é você faz tudo em JavaScript. Então você coloca os seus componentes em JavaScript como tag, parece com XML, parece com HTML, mas é um código realmente JavaScript. E a parte de estilo, né? Colocar cor, colocar tamanho de fonte, tamanho do componente, se ele vai ser redimensionado automaticamente ou não. É algo que é parecido com CSS, mas é todo código JavaScript. Então isso facilitou bastante para mim não ter que ir aprendendo HTML, CSS e JavaScript. Né? Eu aprendi JavaScript, né? Que o código é muito similar a C, C++, Java. E, além disso, componentes, a parte visual, tudo dava para fazer usando o próprio JavaScript. Então, com uma linguagem só, você consegue fazer esse tipo de coisa. Um outro ponto interessante é que com JavaScript e TypeScript, você hoje com o Node também dá para fazer back-end, né? Dá para fazer desenvolvimento back-end com isso. Então, aprender JavaScript e TypeScript hoje é um diferencial para todo mundo que quer entrar no mercado de trabalho. Tá? E aí, dúvidas? Coloca aqui nos comentários, né, quais são as suas dúvidas,
comentários, o que vocês acharam legal. Se vocês já usaram algum framework desses, vocês podem comentar aí outras vantagens que eu não citei aqui nesse vídeo. E no link aí na descrição vocês podem me seguir nas redes sociais e interagir comigo. Obrigado e até o próximo vídeo, onde eu vou continuar essa série de aplicativos e aí focando um pouquinho mais sobre o React Native, como é que a gente começa a desenvolver com React Native, quais são as principais pontos aí de dúvidas de quem está entrando nesse desenvolvimento, né? E aí vocês vão ter acesso a isso nos próximos vídeos. Até logo.